Oi, gente, como é que vocês estão? Passando para contar a história de um cara que faz tempo que está no rádio, começou com ele bem uns dias, ainda pivete. Contar a história hoje de Emanuel Freire, que limitou muito tempo no rádio de Fortaleza, limita no rádio de Sobral desde 1995 e tem uma história aí de quando ele começou no serviço de som do Instituto de Cegos, A Voz da Amizade. Vai falar de algumas pessoas que já não estão entre nós, entre eles o saudoso e brilhante Everardo Franco. A seguir, vou deixar vocês com a história dele. Ele mesmo vai contar a sua história. Eu sou Ivan Salles, narrador aqui do Salles História em Variedades. Convidar você a clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, inscreva-se, nos dando um carinho de sua inscrição, ativando o sininho para cada publicação nova vocês serem avisados e deixando um joinha para fortalecer o canal e deixem no comentário sugestão de vídeo, o que vocês estão achando. E muito obrigado pelas belíssimas audiências. A partir de agora, o próprio Emanuel Freire irá contar sua história radiofônica. É contigo, Emanuel. Querido amigo Ivan Salles, é um prazer poder colaborar com o seu trabalho e lhe agradecer pelo convite feito a nós nesse dia triste, né, em que nós perdemos um dos grandes ícones da comunicação do estado do Ceará, que é o nosso querido amigo Nacélio Lima Verde. E eu lembro que quando nos corredores da Assembleia eu me encontrava com o Nacélio, eu cantava assim para ele, recitava, né? Cantava não. Recitava assim pra ele: o mundo é tão belo do jeito que eu quis. Ouvindo o Nacélio eu sou mais feliz. Era uma vinheta que ele tinha no programa dele lá na Rádio Verdes Mares. E aí eu nunca esqueci. E sempre que eu encontrava com ele, eu recitava essa vinheta, né? Bom, mas falando da minha vida profissional, Ivan, tudo começou no Instituto de Cegos, quando o Eliezer era proprietário de uma radiolinha e o Hugo inteligentemente adaptou um rádio da Copa de 1982 como sendo um microfone. O curioso, Ivan, é que ficou bem bacana. Ele transmitia, a gente ligava o rádio e o rádio emitia o som para a radiola e assim a caixa de som retransmitia a nossa voz. O Eliezer e o Hugo eram possuidores de uma boa discografia e tinham todas as músicas da época e da Jovem Guarda também, onde ambos alegravam as noites recreativas lá na quadra. Você lembra muito bem, né? A recreadora era a Tia Clara, mas o Eliezer e o Hugo era quem davam o tom com a radiolinha e o radinho lá, e a galera brincando de ser locutor. E eu tava nesse time, pivete velho, mas tava lá. E daí, o Nelinho, colega nosso aqui de Massapê, foi quem nominou que esse serviço de som poderia se chamar A Voz da Amizade. E ficou como sendo A Voz da Amizade. Daí então, o Everardo Franco, já falecido, um grande bebê, uma pessoa muito querida, e que seu legado, sua presença como ser humano ainda continua muito viva em nossas vidas, pelo menos para mim, né? Cara, tenho uma admiração muito grande por ele. Tava via essa brincadeira da gente, daí um dia ele e o Hugo foram ao Dr. Valdo e eles aproveitaram umas caixas de som que o Instituto tinha, uns amplificadores, e então criou-se o serviço de som A Voz da Amizade. Eu até lembro que eu comecei fazendo um programa de criança. O nome do programa era o Clube da Criança. Isso em 84. E ali passaram pelo serviço de som o Flávio José, já falecido, né? O grande companheiro Edson Filho,
O querido Valfrido Viana também apresentou o programa por lá. O querido amigo Luiz Carlos também foi locutor do serviço de som, A Voz da Amizade. E tantos outros colegas cegos que, se eu me alongar, eu certamente vou cometer injustiças. E aí eu prefiro parar por aqui. Em 1991, ouvindo o programa A Voz da Fiel Tricolor, eu um dia liguei para Emanuel e eu falava muito sobre o Fortaleza, sobre o time, né? Como torcedor. Daí um dia eu propus para ele o porquê de ele não querer um repórter. E ele perguntou quem seria esse repórter. Eu falei na interna que seria eu. Aí ele já me autorizou no outro dia a fazer matérias para o programa cobrindo Fortaleza. E assim começou a minha vida radiofônica. Logo depois, eu passei a também ser repórter lá na mesma Ceará Rádio Clube, no programa Tabelinha de Fogo, comandado pelo professor Assis Furtado, já em memória. Fazer lá o quadro Na Toca do Leão, fui indicado pelo querido e estimado Fernando Mendes. No ano seguinte eu fiz o curso em Juazeiro, e aí eu fui fazer parte, posteriormente, do programa As Últimas dos Esportes, apresentado pelo Júlio Salles e Cleiton Monte. A equipe era composta por Júlio Salles, Cleiton Monte, Gustavo Adolfo Maia, repórteres eu, Selmon Gerardo e Ari Bezerra, que cobria Ferroviário. Eu cobria Fortaleza, o Selmon Gerardo Ceará e o Ari Ferroviário. Posteriormente, o Paulo César Carioca veio fazer parte da nossa equipe, e no ano de 1994 eu ingressei no Rádio Sobralense. Vim em Sobral fazer uma visita aos meus tios, né, tia Albertina e tia Antônio. Daí então estava se fazendo teste para o elenco de locutores da Rádio Regional de Sobral. E eu fui lá, testei positivamente, fui aprovado. E na regional fiquei de 94 a 1998, fazendo lá o programa Manhã Regional. Logo depois eu fui transferido para fazer um programa à noite, né, que nominei como Noite Regional, e também nos fins de semana. Mas aí nesse entretempo eu passei a ser repórter hospitalar dentro do programa O Show do Ivan Froda na Rádio Caiçara. E ainda nessa época eu fazia na Rádio Caiçara, comecei em 95, já que era domingo, né, à tarde, e não tinha nenhuma obrigação com a rádio regional. Eu fazia o Tarde Musical Esportiva e era plantão esportivo na equipe do William Vasconcelos, a equipe Os Gigantes da Comunicação. Em 98 eu saí da rádio regional e fiquei somente na Rádio Caiçara. No show do Ivan Frota, horas eu o substituía e era repórter também. Aí em 2000, o Ivan Frota saiu da direção da Rádio Caiçara e foi buscar outros rumos, né? E eu assumi o programa dele, ficando até 2002, com o programa Manhã Total no ar. Daí, em 2002, eu passei a integrar o time da Sobral FM 93.1, que é uma emissora comunitária. Fazíamos um bom programa à tarde, mas a diretoria da Rádio Paraíso FM, que na época tinha como chefe a Beth Salsa, já falecida, e ela perseguia a gente. Daí a emissora acabou sendo fechada e, enfim, a minha vida radiofônica foi bem interessante, porque em 2010 eu saí da Rádio Caiçara e fui para a Rádio Regional de volta, né? Para a equipe Boa de Bola do querido Carlos Torres. Daí então, em 2012, ele sentiu a necessidade de contratar alguém para cobrir a Assembleia Legislativa, e eu me disponibilizei a fazer isso. Quando eu cheguei, fiquei na Rádio Regional, na equipe de esportes, e também na Rádio Paraíso. Fiquei na Rádio Regional na equipe de esportes e também cobrindo política. Rádio Paraíso eu vim depois. Aí
Logo eu fui convidado novamente pelo Sandro Monteiro a voltar a Ceará Rádio Clube, né? Cobrindo os adversários do Fortaleza e notícias do Fortaleza lá da Federação Esportiva, ou da Federação Cearense de Futebol, né? Então aí, depois eu cobri Fortaleza, em seguida as obrigações com o Rádio Sobralense, e foi exatamente aí quando eu vim para a Rádio Paraíso, não deram para conciliar com a Clube, aí eu saí. Logo depois o Sandro vem para a Rádio Cidade, me chama, e aí eu vim fazer o que hoje eu faço no Revista Tricolor, cobrindo os adversários do Fortaleza, enquanto que o Rodrigues faz a cobertura do Fortaleza. E logo depois a gente passou pela Rádio Vida FM, passamos também pela Rádio pela Clube, onde estamos agora, né? Voltamos para Clube de novo, Revista Tricolor. Mas eu tive também na Rádio Paraíso, apresentando os programas dominicais, que era o Tarde Musical Esportiva de volta, e as Jornadas Esportivas. E em 2017, eu vim para a Rádio Tupinambá de Sobral, com os bastidores da política, né? E hoje estou no programa Tribuna Popular do amigo Marcelo Marques. Em 2015 também, eu apresentei um quadro na Rádio Assembleia FM, no programa Vida e Qualidade, do inesquecível Nacélio Lima Verde, que ontem nos deixou, hoje pela madrugada nos deixou. E hoje, né, eu estou na Rádio Tupinambá, com o programa Tribuna Popular, e também com o quadro Avanços e Conquistas na Rádio Assembleia FM a partir de fevereiro. Tive uma passagem pela Educadora no ano de 2019, na equipe Os Gigantes da Comunicação, do querido amigo William Vasconcelos, onde por lá apresentamos o programa O Domingo é Nosso e fizemos plantão esportivo. As Últimas do Esporte, Ivan, é apresentado na Rádio Assunção pelo Júlio Salles, ainda hoje, né? E eu tive o prazer de passar por lá. E continuando aqui, eu também, no ano de 2015, voltei para a Rádio Assunção, onde pude cobrir a política da região norte com suas notícias, outras, para o programa do João Paulo Monteiro na Rádio Assunção. Essa, agora sim, é a minha vida radiofônica, só fazendo aqui esse complemento. E muito obrigado, né, por ser convidado, entre tantos colegas do jornal, do rádio, estar aqui nesse bate-papo com você. Esportivo. Essa é a minha vida radiofônica e agradeço ao querido amigo Ivan por esse valioso espaço e para que os colegas possam conhecer pelo menos um pouco da minha vida profissional de forma resumida. Aquele abraço, Ivan, e uma ótima manhã para você, um ótimo dia e para todos que estão acompanhando esse nosso bate-papo.